E aí galera, tudo bom? Mikael aqui falando. E no vídeo de hoje vamos falar um pouquinho sobre como que os bancos ganham dinheiro. E se você quer trabalhar com dados no mercado financeiro, fica comigo até o final, porque basicamente essa é a base de todo o mercado financeiro, como que ele gera tanto dinheiro e é um mercado tão lucrativo. Então vamos pro vídeo. Quando a maioria das pessoas pensa em banco, elas imaginam essas instituições financeiras, essa agência, esse aplicativo como Nubank, Banco Inter, Itaú, Bradesco. E esses bancos, né? Basicamente você faz o quê? Você pega lá o aplicativo, vê seu salário caindo, faz transações, faz uma compra ali, faz um boleto ali. E realmente o banco faz isso, né? Mas isso não explica como que o banco consegue ter tanto lucro, tanto dinheiro assim. Porque basicamente guardar o dinheiro lá por si só não gera bilhões de reais, né? Fazer uma transferência aqui e ali, fazer uma compra aqui e ali, né? Ter um aplicativo bonito, aquilo lá não gera lucro, né? Não está por trás de tudo. Então, como que o banco realmente ganha dinheiro, né? E, na verdade, por trás, existe uma grande máquina sobre como que o mercado funciona, sobre como que o capitalismo funciona, que basicamente é sobre crédito. A ideia central de um banco é relativamente simples. De um lado, existem pessoas que têm muito dinheiro, que querem emprestar dinheiro, e de outro, tem uma galera que precisa de dinheiro, que necessita de dinheiro. E o banco é o intermediário dessas duas pessoas. Ela contra pessoas que têm dinheiro sobrando e pessoas que estão precisando de dinheiro, e faz essa intermediação a partir dele para fazer essa conexão. Ou seja, a pessoa que tem muito dinheiro empresta para essa pessoa que tem pouco dinheiro a uma taxa de juros, a um acordo feito. E se você pensar bem, é basicamente um Airbnb, onde tem gente que tem um apartamento e conecta pessoas que querem uma moradia. E ela vai lá, a partir do Airbnb, ela conecta essas duas pessoas e ela ganha em cima disso. Então, basicamente, ele é um intermediador, onde tem pessoas querendo emprestar dinheiro, tem dinheiro sobrando, tem pessoas faltando dinheiro, precisando de dinheiro agora. E ela faz essa conexão. Só que, no caso do banco, essa conexão ela envolve uma coisa muito, muito sensível, que é chamada confiança. Porque imagina só, eu, Mikael, posso simplesmente encontrar uma pessoa na rua, eu tenho dinheiro, encontro essa pessoa que está precisando de dinheiro e falo, você quer pegar um pequeno emprestado? Aí eu empresto dinheiro para essa pessoa, mas como é que eu vou saber se ela vai me pagar? Se eu confio nela, se ela tem um histórico bom, se ela é de boa índole, se ela não vai me dar calote, ou se ela vai me atrasar o pagamento. Existe todo esse contexto onde essa intermediação do banco é uma entidade onde a gente confia e essas duas partes conseguem fazer um acordo onde tem muita atrito envolvido, né? E o banco, com essa confiança que ele tem, ele diminui esse atrito. Agora entra uma parte bem importante, né? O banco pega uma taxa para pegar dinheiro. Então ele pega dinheiro emprestado de umas pessoas e eles promete que vai devolver para essas pessoas a uma taxa fixa, né? E aí ele encontra pessoas que precisam desse dinheiro, empresta dinheiro para essas pessoas com uma taxa maior. Então você percebe que existe uma diferença. Por exemplo, hoje em dia a taxa Selic está em torno dos 15%. Ou seja, se eu pegar meu dinheiro e emprestar para o banco, se eu pegar R$1.000 e emprestar para o banco, daqui a um ano eu vou ter R$1.150, uns 15% ao ano, né? Mas se você querer pegar e emprestar o dinheiro do banco, provavelmente vai estar em torno de 25% ao ano. Ou seja, essa diferença de 15% para 25% é o que o banco lucra. Ou seja, ele pega dinheiro por um preço mais barato e as pessoas que querem esse dinheiro por um preço mais caro. Que basicamente o preço do dinheiro a gente pensa muito nos juros, né? E essa diferença a gente chama bem por cima de spread bancário. Mas aí tá um detalhe, né? Ele pega dessas pessoas que têm dinheiro, uma taxa, empresta pessoas que têm mais dinheiro para uma outra taxa, e não basta simplesmente pegar o dinheiro e simplesmente prestar. Existe uma relação aí sabe, o ponto ótimo dessa curva, né? Às vezes, quando está muito barato o dinheiro, está muito caro o dinheiro, não vale a pena fazer essa transação. E o banco calcula muito isso. Ele trabalha muito com riscos, com probabilidades, e aí que entra dados, aí que entra cientistas de dados para ver o risco, a probabilidade de uma pessoa ser uma boa pagadora. Vai que essa pessoa me dá calote, né? Mas quando a gente fala de uma pessoa só, pode até me dar calote, mas quando a gente fala de uma população toda,
existe um padrão que a gente consegue perceber. A gente sabe que algumas pessoas não vão pagar, e mesmo assim o banco tem que dar lucro, ele tem que ser confiável, mesmo que para as pessoas que elas emprestam dinheiro e na hora de devolver não devolvam, ele consiga estar robusto a essas coisas. Então vamos para um caso, né, que eu já comentei um pouquinho sobre como que funcionaria um mundo real sem banco, né? Imagine um mundo real, um mundo sem banco, não existe essa intermediação, onde eu, Mikael, preciso eu preciso de dinheiro, né? Primeiro eu preciso encontrar alguém que tenha dinheiro. Já temos um problema aí. Então nem sempre a gente consegue essa conexão de quem tem dinheiro ou quem precisa de dinheiro. Então não consigo achar essas duas partes, né? Mesmo se eu encontre, como é que eu vou saber se essa pessoa é confiável? Tanto no empréstimo quanto no retorno, né? Vai que a pessoa me dá calote, vai que essa taxa que a gente está combinando é justa. Será que ele está me cobrando uma taxa absurda, enquanto se eu pegar e precisar de outra pessoa ela me dá uma taxa melhor, né? E se ele não me pagar ou atrasar, quem que vai ser firme e cobrar essa pessoa? Então, parece simples, né, que é basicamente só emprestar dinheiro, mas existe toda uma matemática por trás, uma probabilidade, uma modelagem, que aí entra os cientistas de dados nisso, para precificar o dinheiro, para precificar o risco de emprestar dinheiro para alguém. Então, sem esse intermediador, essas duas partes elas não conseguem fazer esse acordo, elas não conseguem emprestar dinheiro e outra pessoa pegar dinheiro de uma forma confiável. Existe uma insegurança nesse sistema e um banco entra no meio e ele lucra em cima disso, dando confiança nas duas partes para que essa ligação ocorra. E é basicamente juntando pessoas que têm dinheiro e pessoas que não têm dinheiro, fazendo essa intermediação, e basicamente nessa intermediação o banco gera bilhões e bilhões de reais. Então, como eu estava falando, né, como que o banco é intermediador dessas pessoas que têm dinheiro para essas pessoas que não têm dinheiro, e quando a gente fala de escala, né, a gente fala de milhares, bilhares de pessoas para calcular probabilidades, porque às vezes uma pessoa só pode ser uma mal pagadora, pode ter um histórico ruim, mas quando a gente pega uma massa grande, né, de pessoas, o Brasil todo, o mundo todo, a gente consegue ver se aquela pessoa tem um perfil de vai me dar calote, se esse perfil ele tem o costume de me pagar, se essa pessoa tem uma boa renda, né? Vai que essa pessoa recebe 10 mil reais por mês, um número redondo, 10 mil, e, ele está pedindo 100 mil reais, você fala, ué, por que você está pedindo 100 mil reais, né? Vamos por quê? Me explica aí o porquê. Ah, não, porque eu me endividei com tal coisa. Ah, porque eu joguei no Tigrinho. Não, porque eu preciso de dinheiro para comprar mais material para minha indústria, né? Então, existe essa certa confiança, esse certo motivo por trás que você quer usar o dinheiro, né? E esse histórico, quando a gente coloca em grandes números, na modelagem, a gente consegue calcular o risco dessa transação. E com esse número, realmente com o número, né, que a gente calcula, o banco consegue tomar decisões e ele consegue um pouquinho se alavancar, né? Ele consegue calcular o risco do tipo, beleza, eu posso ser um pouquinho mais arriscado, ou seja, eu empresto mais dinheiro para um pessoal que não é tão bem assim, ou eu sou mais conservador, eu só empresto para as pessoas que sempre tiveram alta confiança, né? A partir dessa modelagem. E isso mostra um pouquinho de um banco mais arriscado, onde ele vai ter mais retorno, né? Porque ele está colocando mais, está emprestando mais dinheiro, está ganhando com taxas mais agressivas, mas tem o risco dessa pessoa ser uma má pagadora e não me pagar. E aí o banco quebra. Enquanto do outro lado tem um cara que empresta por dinheiro. Ele pode até lucrar, mas vai ser um lucro tímido. Ou às vezes, dependendo dos custos envolvidos, vai ficar elas por elas. Porque essa transação também envolve alguns custos operacionais, né? Ou seja, a gente viu que o banco ele escolhe bem para quem ele empresta dinheiro. E isso faz toda a mudança de patamar. E vocês conseguem perceber que, pela natureza de um banco, ele precisa dessa modelagem matemática, ele precisa do cientista de dados para dizer para ele, essa pessoa, ou o CNPJ tem um perfil arriscado de emprestar dinheiro. Eu empresto para essa pessoa, se eu emprestar para essa pessoa, ela tem um risco maior atrelado, então eu preciso colocar uma taxa mais agressiva para essa pessoa, para pelo menos vale a pena, né? Se ele me devolver o dinheiro, eu vou lucrar, né? Ou se ele me dá calote, eu consigo controlar aqui. Ou seja, todos esses números, eles precisam ser meio que pressupostos para que essa modelagem ocorra. E é muito bom para os cientistas de dados, né? Quando a gente fala de transações financeiras, instituições financeiras, a gente tem muitos dados para trabalhar e é um mercado bem rico, onde
Existe até um mercado terceiro aqui que as pessoas vendem dados, as pessoas compram informações de outros bancos para ver se aquele CPF, CNPJ é confiável ou não, né? Informações sobre renda, informações sobre dívida, informações sobre várias outras coisas para tentar calcular mais precisamente o risco de calote daquela pessoa ou daquele CNPJ, né? E essa é a forma principal que o banco ganha dinheiro, mas não é só isso, é a função principal mesmo. Mas a gente vai ver outros produtos que o banco começa a atacar para ele ganhar outros dinheiros, como por exemplo tarifas de contas. Antigamente isso não é tão comum, mas antigamente para você ter uma conta bancária ele te cobrava uma taxa, né? Hoje em dia está bem parado, mas por exemplo, anuidade de cartão de crédito. Alguns cartões de crédito ainda não cobram anuidades, ou seguros, né? Você paga uma taxa fixa para algum problema, né? Câmbio, por exemplo, serviços para empresas, investimentos, corretagem, administração de fundos, né? Então existem outros produtos terceiros que simplesmente envolvem essa ideia de dinheiro, empréstimo, investimento, né? E você pode ser o outro lado da moeda também. Em vez de pegar emprestado, você pode ser a pessoa que empresta dinheiro para o banco, né? A gente usa o CDB, basicamente é isso. Você compra um CDB de um banco e aí você está emprestando dinheiro para o banco e ele vai te devolver com juros esse dinheiro. Óbvio que ele vai emprestar para outra pessoa com uma taxa elevadíssima e vai ganhar. Por exemplo, o cartão de crédito é um produto que é muito famoso no emprestar dinheiro, basicamente. Basicamente você ganha por 30 dias um valor que você pode usar à vontade. Depois desses 30 dias você tem que pagar, então você está meio que ganhando 30 dias adiantado um dinheiro. Mas se você atrasar também, os juros é absurdo, né? Então é assim que o banco ganha dinheiro. Do atrasadinho que esquece 1, 2 dias, ele já paga juros nesses dias aí. E outros produtos envolvidos, basicamente de pegar dinheiro de alguém e emprestar para alguém. E aí, o banco ele precisa equilibrar essas coisas, né? Primeiro, ele precisa ganhar dinheiro com juros. Para isso, ele precisa emprestar para alguém. Segundo, ele precisa evitar pessoas de alto risco de não pagar. Então, se muita gente deixa de pagar, a inadimplência do Brasil está subindo ultimamente, o lucro começa a despencar, né? E o prejuízo aparece. E o terceiro, ele não pode cobrar tão caro a ponto de travar o sistema. Então, se a taxa for muito alta, os bons clientes eles podem desistir do crédito e ir para outras instituições que dão um crédito mais barato. E quem aceita aquela taxa talvez seja justamente quem tem mais risco, né? Então, você está cobrando uma taxa de juros acima da inflação, não, acima do CDI, por exemplo. Hoje em dia está uns 14,5% a taxa Selic. E aí, em outro lugar, eles cobram uma taxa, um investimento, um retorno maior do que isso. Por que ele vai emprestar dinheiro para você se o outro banco está melhor, né? Quais são os riscos envolvidos? Ele precisa ter muito bem esse equilíbrio, porque é muito risco atrelado a cada coisa. E é por isso que os bancos investem tanto em dados, em modelos estatísticos, machine learning. E por isso que é um mundo muito rico e muito importante. Então, de forma simples, vamos resumir tudo. O banco ganha dinheiro porque ele conecta pessoas que têm muito dinheiro, que têm pouco dinheiro, que precisam de dinheiro. Faz essa conexão e ganha nesse intermediário, basicamente com juros, né? Então, nesses spreads de juros, onde ele pega dinheiro mais barato e pega pessoas mais caras, onde ele dá essa confiança, né? Confiança é muito importante, é difícil de mensurar isso, né? Mas ele não faz isso de qualquer jeito, né? Ele basicamente modela em cima disso, ou basicamente ele contrata a gente para modelar em cima disso, né? Ele precisa medir o risco, avaliar a confiança das pessoas, pegar informações do passado das pessoas, prever inadimplência e basicamente pegar essas informações e tomar a decisão, tipo, empresto dinheiro para essa pessoa? Não. Ou quanto empresto? Ou se emprestar, qual é a taxa para controlar meu risco, né? No fundo, o banco facilita essa transação, do que seria muito difícil sem esse intermediário, dada a falta de confiança. E ele organiza essa confiança, ele reduz esse risco, esse atrito, e ele transforma essa informação em decisão, basicamente em lucro. Mas isso aqui, galera, que comentei, é só uma superfície, é só uma ideia de como que o banco funciona. Por trás de tudo isso, de empréstimos e não empréstimos, existe muita matemática, existe muitos índices, estatísticas que, se você quer entrar no mercado financeiro, você vai precisar saber o que é PDD, o que é LGD, o que é EAD, o que é uma política de crédito, o que é um score, que score Serasa, o que é um modelo de risco, um modelo de provisão. Tipo, existe outros infinito, um mundo por trás
pra gente metrificar essas ideias que eu acabei de passar no vídeo de hoje. E eu vou trazer mais informações nos próximos vídeos. Então, fique atento. Se você gostou desse vídeo, não esqueça de curtir, clicar e compartilhar. Então, muito obrigado.